Depressão é coisa de rico. Pobre não tem tempo de ter isso, pois tem que trabalhar. É frescura, é só ter determinação e parar de ter preguiça. Tem pessoas em situações muito piores que a sua. É só uma fase. Você não tem motivo para estar depressivo. Você tem que ocupar a mente, sair para fazer coisas. Falta Deus no seu coração. Você tem que se ajudar. Você tem que ser forte. Você não pode ficar mal, senão eles também vão se sentir assim. Você tem que parar de ser tão negativo. Depressão não é doença de verdade. Só depende de você se sentir melhor. Eu passei por coisas muito piores e não fiquei assim. Olá, filhas e filhos do caos. Bem-vindos à baladinha do fim do mundo. Eu me chamo Rafael Augusto e serei o anfitrião desse evento tão especial que teremos hoje. O tema da festa será: depressão não é frescura, depressão não é coisa de rico, depressão não é preguiça. Os dados comprovam isso. Antes de tudo, é importante lembrar que eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Então a música que teremos hoje não será algo muito técnico ou profundo. Vou falar e refletir com base em conceitos básicos e dados estatísticos da Organização Mundial da Saúde e da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Como não poderiam deixar de ser, vou deixar algumas opiniões e experiências minhas como portador de depressão há vários anos. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo links com as informações da Organização Mundial da Saúde e da Abrata. O objetivo aqui hoje é afastar alguns tabus que existem sobre o tema e falar de dúvidas e erros comuns. Assim, peço respeitosamente que se retirem seu achismo mas ela, pessoa não profissional da psicologia ou psiquiatria, falou que, visto que eles estão proibidos nessa festa. Não podemos esquecer que a quarentena que enfrentamos hoje, dia 20 de março de 2020, também poderá acarretar em consequências negativas para a nossa saúde mental, principalmente das pessoas que já portam transtornos mentais. Orientações iniciais, vamos ao tema. O que é depressão? É só uma tristeza? É só falta de energia? Não. Vamos lá. Segundo a OMS, depressão é um transtorno mental que se caracteriza por uma tristeza persistente e pela falta de interesse e prazer em atividades que antes eram satisfatórias. Pode afetar o sono, fazendo você dormir mais ou menos, e o seu apetite, fazendo você comer mais ou menos que o normal. Dois dos seus efeitos mais comuns são a falta de concentração e o cansaço constante. Pode afetar bastante a saúde física e mental da pessoa, gerando grande sofrimento e prejuízo à vida dela profissional, social e familiar. A Abrata também aponta os seguintes sintomas comuns: angústia e tristeza persistentes, falta de libido, insônia, desesperança, incapacidade de sentir prazer, ansiedade,
e, em casos mais graves, até mesmo alucinações e pensamentos de morte, dentre outros sintomas possíveis. Esses são alguns dos sintomas mais comuns, mas isso não significa que a pessoa com depressão apresentará todos eles. Cada pessoa é uma pessoa e tem um contexto específico. Outra coisa importante para se falar é sobre a gravidade dos episódios depressivos. Eles podem ser leves, moderados ou graves. Para exemplificar na prática, uma pessoa com episódio depressivo leve pode ter a sua vida social um pouco afetada, mas no geral não vai ter muitas dificuldades em mantê-la. Contudo, uma pessoa que passa por um episódio depressivo grave dificilmente conseguirá manter a vida social, profissional, amorosa, familiar de forma normal. Provavelmente ela vai ser afetada e não conseguirá realizar as coisas que conseguia antes. Conforme aumenta o grau do episódio depressivo, também aumentam as chances de tentativa de suicídio. Por isso é muito importante ficar de olho, principalmente nas situações mais graves. Outra divisão importante é sobre o histórico de ocorrência de manias. Nesse sentido, existem dois tipos diferentes de depressão. Um dos tipos de depressão é o transtorno afetivo bipolar. Esse transtorno consiste na alternância entre momentos de mania e momentos de depressão, disforia, em que, geralmente, no meio tempo, a pessoa fica com um humor relativamente normal. Episódios de mania envolvem humor alterado ou muito acima, pensamentos acelerados, diminuição da necessidade do sono. Já o transtorno depressivo recorrente envolve repetidos episódios depressivos. Durante esses episódios, a pessoa apresenta humor deprimido, desânimo, cansaço maior que normal, baixa autoestima, perda de interesse e prazer nas atividades que antes davam satisfação. Muitas pessoas com depressão também sofrem de ansiedade, distúrbios do sono e outros transtornos, alguns até mesmo clinicamente inexplicáveis. Importante também lembrar que cada pessoa com depressão vai se comportar de uma forma diferente. Você tem os sintomas mais comuns, mas que não é necessariamente algo que todo mundo vai ter. Assim, não é porque uma pessoa não teve a perda de prazer que não tem depressão. Se ela apresentar outros sintomas, ela pode sim ter caracterizando um quadro depressivo. Cada pessoa tem um contexto específico, seja social, biológico ou mental. Então, nem todos apresentarão os mesmos sintomas sempre, não terão necessariamente os mesmos comportamentos. E quantas pessoas devem ser afetadas por isso? Não devem ser tantas assim. Na verdade, não. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com transtorno depressivo. Isso é um número muito maior que a população inteira do Brasil, que atualmente é de 210 milhões de pessoas. O número de mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro também corresponde a mais de 4% da população mundial. É muita gente, principalmente considerando a falta de reconhecimento que se dá sobre o tema e a falta de informação em geral entre as pessoas. E o número de pessoas com depressão cresce no mundo inteiro, principalmente nos países de baixa renda. O que leva as pessoas a ter depressão? Não há uma resposta à condição única que leve à depressão. O que ocorre é uma interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos que favorecem o desenvolvimento da doença. Pessoas que passaram por adversidades na vida, como luto, desemprego, pobreza, rompimentos amorosos, problemas de saúde e adversidades na infância,
acabam mais sujeitas à depressão. Além disso, a depressão pode gerar mais estresse e desgaste para a saúde da pessoa em geral, podendo gerar também um outro problema de saúde. Por exemplo, um problema cardíaco pode surgir por conta da depressão e vice-versa. O problema cardíaco também pode gerar a depressão. Quais pessoas estão sujeitas a ter depressão? Qual o perfil delas? Por exemplo, meu pai pode ter depressão, minha mãe pode ter, meu filho, uma criança, um amigo. Então, todas as pessoas estão sujeitas a desenvolverem depressão, em qualquer idade, de qualquer sexo e condição. Contudo, existem sim certos perfis com maior incidência de transtorno depressivo. Segundo a OMS, estima-se que 5,1% de toda a população feminina mundial sofre de transtorno depressivo, enquanto 3,6% da população mundial masculina sofre com o mesmo problema. Além disso, é interessante também observar alguns padrões. Por exemplo, em todas as regiões do mundo, existe uma incidência maior de mulheres com transtorno depressivo do que de homens. Além disso, a faixa etária com maior incidência de depressão é entre pessoas de 55 anos e 74 anos. O suicídio como consequência de episódios depressivos também exibe certos padrões. Embora o suicídio possa acontecer em todas as idades, a faixa etária entre 15 e 29 anos é que se mostra mais problemática, visto que o suicídio para essa faixa de idade é a segunda maior causa de morte. Em 2015, são estimados que 1,5% de todas as mortes que ocorreram no globo naquele ano foram por suicídio. Além disso, 78% das mortes por suicídio ocorreram em países de baixa e média renda, afastando assim o mito de que depressão ou uma consequência extrema, o suicídio, só ocorre em países ricos e em pessoas ricas. Vemos também que entre 76% e 85% das pessoas que sofrem de depressão em países de baixa renda não recebem qualquer tipo de tratamento ou auxílio médico psicológico. Isso se dá principalmente pela falta de recursos, pela falta de profissionais capacitados para lidar com a questão da saúde mental e pelo estigma e tabu social relacionado aos transtornos mentais em geral nos países de baixa renda e de média renda. Por último, é importante lembrar que há sim cura para a depressão e que não se deve ter medo de falar do tema de depressão e suicídio nos ambientes. A questão do estigma e o medo que se tem sobre o assunto mais prejudicam do que ajudam. Fale na sua casa, no seu emprego, na sua faculdade, na sua escola, no seu clube, na sua igreja. Fale sobre o assunto. Traga a discussão, porque com certeza existem pessoas sofrendo por aí que não veem a sua doença reconhecida, a sua condição como válida. Só tome cuidado para não sair falando besteira também, espalhando informações que não são verdadeiras. Como pessoa portadora da depressão há muitos anos e que teve que lidar com essa questão sozinho antes de começar a fazer terapia, eu gostaria de lembrar e de recomendar que você não tenha medo, receio de conversar com um amigo, colega da faculdade, colega do trabalho, parente que pareça não estar bem. É normal que os indivíduos que sofrem desse problema tenham dificuldade em se abrir e buscar ajuda, visto que muitas vezes estão num estado de confusão mental ou sofram de vergonha e medo de serem julgados por conta da sua condição. Todavia,
Embora possa ser importante ouvir e conversar com o outro que sofre da depressão sobre o que está acontecendo, não tente bancar o terapeuta dessa pessoa. Se abra mais para ouvir do que para falar, visto que o fato da pessoa se sentir genuinamente ouvida já pode trazer grande alívio para o sofrimento que ela passa. Se perceber que o portador de depressão está aberto para conversar, procure falar de forma acolhedora, deixando claro que não irá fazer julgamentos. Caso a pessoa não faça nenhum tipo de tratamento, incentive a pessoa a procurar um profissional da área da psicologia ou psiquiatria. Conforme o caso, até pesquise com ela para encontrar um profissional e compareça com ela, a acompanhe. Muitas vezes o sentimento de vergonha, culpa e medo de ser julgado pode inibir a pessoa de buscar tratamento. Muitas vezes é difícil a pessoa perceber que precisa de ajuda profissional. Para você que precisa de ajuda ou conhece alguém que parece precisar, há o Centro de Valorização da Vida, CVV. O número deles é 188, disponíveis para o Brasil inteiro, 24 horas e sem nenhum custo para ligação. Eles também atendem de forma eletrônica, seja por um e-mail ou chat. Vou deixar o link do CVV aqui embaixo também e o número, para caso você queira acessar e entrar em contato. É isso por hoje, pessoal. Gostaram da festa? Caso tenham gostado do vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal. Também deixem nos comentários observações e coisas que achem pertinentes ao assunto. Se gostariam de acrescentar algo para a discussão, se discordam de algum ponto que eu não expliquei de forma devida, se vivenciar alguma experiência relacionada à depressão, caso tenha algum tema que gostariam que eu falasse sobre, podem deixar nos comentários que no futuro eu falarei. Abraços e até mais.